Judas, versículo 6. Amém? Já encontraram Judas? Vamos lá, igreja, lendo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Podeis assentar. Estaremos falando sobre trevas espirituais. Falamos, amados, ontem, acredito que demos um exemplo sobre que até a família de Jesus, ela foi perseguida. Queriam matar o menino. E eu quero que você preste bem atenção no que nós iremos falar, as referências que serão citadas. E aqui, amados, nós observamos Marcos e Mateus nos dizem que Judas era irmão biológico de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 3, Mateus capítulo 13, versículo 55, temos relato a respeito de Jesus por intermédio do seu irmão biológico. Veja bem, amados, que no início do ministério de Jesus, ele, Judas, e seus outros irmãos, e sua mãe também, vieram para amarrá-lo. Quem? Jesus. Pensando que Jesus estava endemoniado. Pastor, tem isso? Tem. A família de Jesus, Marcos capítulo 3, versículo 20 a 32. Crise na família, entre membros da família, mãe, irmãos, contra, vamos dizer, achando que as atitudes de Jesus eram demoníacas. Então observe que ontem falamos que a família de Jesus estava sendo perseguida por Herodes, que queria matar Jesus. E Marcos e Mateus registra que entre eles houve conflitos. Houve conflitos. E é exatamente isto que temos que estar atentos concernente a esses conflitos entre família. Mas eu quero explicar bem detalhado para você entender por que existem esses conflitos em uma família que é só de cristão. Quando tem alguém que está afastado ou ainda não aceitou a Jesus, até a gente releva. Mas quando todos são crentes, membros do corpo de Cristo, e há conflitos de entendimento, um querendo às vezes ser mais santo do que o outro, coisas parecidas. Mas veja bem que o texto que lemos, Judas,
quando você lê o versículo primeiro, é diferente a história. Não é aquela que Judas estava com a mãe, com os irmãos, achando que Jesus estava endemoniado. Agora, Judas começa o livro dizendo: servo de Jesus Cristo. Isto significa que às vezes nós somos mal entendidos, às vezes somos mal compreendidos pelos nossos familiares. Jesus teve problemas com a sua família, mas o que fez Jesus vencer e provar que aquilo que eles achavam que era, não era? Sabe o que foi? Foi a perseverança. A perseverança, mantendo-se fiel ao seu Pai, mantendo-se fiel à palavra da qual ele é a palavra, até que convenceu a todos, até mesmo os descrentes, na sua morte no Calvário. Eles diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Para entender melhor o texto que lemos, e os anjos que não guardaram o seu principado. O que são principados? Principados, amados, eles são diferentes de potestades. As potestades, elas são nacionais. As potestades. E elas seguem rigorosamente as ordens dos principados. Os governadores são regionais. As hostes são locais e individuais. Pastor, onde é que está tudo isto? Está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Para você entender o que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 6, versículo 12. Quem pode ler? Se puder colocar no telão, toda a igreja lê. Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, repitam comigo: os principados são diferentes das potestades. As potestades são nacionais e seguem rigorosamente ordens dos principados. Os governadores são regionais e as hostes são locais e individuais. Muito obrigado. Então, desta classificação, somente as hostes se atrevem a possuir temporariamente um indivíduo. As hostes mentem e se passam por tudo. Porque às vezes alguém, ela temporariamente, ela é um alcoólatra. Depois, pela conversão, ela se torna um servo de Deus. Porque alguém se torna um prostituto, uma prostituta, mas depois muda, por causa das hostes que causam esses estragos na vida da pessoa.
As hostes, elas mentem, elas enganam. E é por isso que às vezes marido trai a esposa trai o marido, o noivo trai a noiva, porque é influenciado pelas hostes, porque as hostes trouxe àquela pessoa uma novidade da qual a esposa não diz ou não mostrou, o esposo não diz ou não mostrou. E é por isto que o apóstolo Paulo, ele nos adverte concernente estas potestades. Os principados já são internacionais, eles estão envolvidos com órgãos mundiais. E às vezes, amado, o cristão, ele apenas lê a palavra. Meus irmãos, vamos realmente, olha as potestades, principados, as hostes da maldade, e não entende por que está acontecendo aquilo na família, não entende porque o filho passou a ser um prostituto ou a filha. Tudo isto é causado pelas hostes que se atrevem a possuir aquele indivíduo, aquela pessoa. Voltando para o texto oficial, quando Satanás se rebelou contra Deus, foi submetido ao castigo eterno, chamado da Bíblia de abismo ou cadeias de trevas. Essas trevas, amados, não significam simplesmente regiões sem luz, ou área desprovida de luz. Não. A escuridão eterna a que se refere esta passagem é essencialmente escuridão moral, que degenera a escuridão literalmente. Sua causa, entretanto, não é simplesmente a ausência de luz, mas é a ausência de Deus. Por quê? Porque Deus, que é a luz. Veja o que está escrito, João capítulo 8, versículo 12. Se colocar no telão, toda a igreja lê. João capítulo 8, versículo 12. Então, trevas não significa simplesmente regiões sem luz ou áreas desprovidas de luz visível, mas significa ausência de Deus, ausência do Salvador. O Evangelho diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. É imprescindível reconhecer que essa escuridão, onde Satanás foi banido, não se limita a regiões exteriores à humanidade, diferente daqueles que não conhecem a Jesus. Amados, nós fomos libertos da autoridade, do domínio das trevas. As trevas não habitam em nós, porque nós temos a luz, que é Jesus Cristo. Ele é luz. E se você crer que você foi liberto dessas trevas, você pode tomar posse
que você é uma pessoa abençoada por Jesus. Paulo escreve aos Colossenses, a igreja de Colosso, capítulo 1, versículo 13, diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se somos nascidos da luz, não somos presos na armadilha das trevas. Se porém tolerarmos as trevas, o que é tolerar as trevas? É tolerar ao pecado. Quando toleramos o pecado, quando aceitamos o pecado, quando não abandonamos o pecado, ficamos vulneráveis ao ataque satânico. Pois onde há desobediência voluntária à palavra de Deus, há escuridão espiritual. Portanto, potencial para atividade demoníaca, quando não há luz, quando não há a palavra de Deus. Então, onde está sendo desobedecido a palavra de Deus, está tendo trevas e está aberto para a operação demoníaca. É importante, amados, que nós estejamos atentos para esses detalhes, para poder resolver, porque às vezes existem duas coisas interessantes. A primeira é o inimigo está nos perseguindo. A outra são as consequências que a família está passando pela semente que semeei no passado e estou colhendo agora. Então é importante saber, é o inimigo que está causando isto no meio da minha família, ou é a minha semente no passado que eu estou colhendo agora? Porque às vezes se joga tudo para o inimigo, tudo para o inimigo, e a pessoa se livra de qualquer culpa, de qualquer culpa. Conta-se uma história de que um bêbado, ele vinha de madrugada já vindo para a casa dele, bêbado, e ele encontra o diabo chorando. E o bêbado que estava, conhecia, né, o mal, ele disse: rapaz, tu chorando, sendo o diabo. Ele disse: sim, porque esses crentes dizem tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Por isso ele estava chorando, porque os crentes, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Se o pneu do carro fura, o diabo se meteu, o prego está de fora. Se a corrente cai da moto, o diabo já se meteu. Mas a corrente está aquele balanço de um lado para o outro, não está apertado, não está lubrificado. Se faltou luz na hora do culto, o diabo não quer que eu vá para o culto. Por isso nós temos que estar atento o que é que está acontecendo comigo e com a minha família. Lucas capítulo 11, versículo 35, Jesus advertiu: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Olha só, olha Jesus dizendo: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Mas luz
não ser trevas. O que Jesus quer dizer? Ver se os nossos olhos estão cheios de simplicidade ou de luxúria. Ver se eu estou cheio de humildade ou vaidade. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, por meio da qual ele sonda o nosso coração. Por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas qual o significado da luz ser trevas no mesmo tempo? Significa a lâmpada apagada. Tem toda a instalação, mas não tem energia. Está tudo bonito, lâmpada nova, instalação nova, mas não tem energia, não há luz, não tem o Espírito Santo, não está cheio. A pessoa se está com aparência, a pessoa entra na casa e diz: aqui já tem luz elétrica, mas às vezes aquela pessoa está equivocada, porque ou estão fazendo a ligação e ainda não tem energia, ou foi cortada, mas há uma aparência, por isso que há crente que é só aparência. Por isso que Jesus comparou os fariseus, os hipócritas, como sepulcros caiados. Por fora tudo muito bonitinho, mas por dentro uma podridão. E às vezes o crente parece tudo bonitinho, mas não dá testemunho que é a luz. Você certamente se lembra de que o lugar em que Jesus foi crucificado chamava-se Gólgota, que significa lugar de caveira. Mateus capítulo 27, versículo 33. Para sermos eficientes em nossa guerra espiritual, o primeiro campo de conflito no qual precisamos aprender é guerrear. É o campo de batalha na mente. Isto é o lugar da caveira. Para derrotar o diabo, precisamos ser renovados no espírito de nossa mente. De nossa mente. Satanás tem acesso legal, dados por Deus, para morar no domínio da escuridão. Para muitos, a expressão guerra espiritual indica algo novo, mas não necessariamente um aspecto bem-vindo da experiência cristã. A ideia de enfrentar espíritos malignos em uma batalha é um conceito inquietante, principalmente porque viemos para Jesus como ovelhas perdidas. É por isso que essas batalhas constantes com os cristãos, porque nós não viemos a Jesus como guerreiros, como lutador de artes marciais, mas viemos para Jesus como ovelhas perdidas, desgarradas, sem pastor. Só, amados, há uma diferença. Quando nós estamos na luz, é que nós não somos mais aquela ovelha desgarrada, sem pastor, não somos mais aquela ovelha fraca, porque nós temos o sumo pastor, que é Jesus, que nos cuida e nos protege.
E a Bíblia nos apresenta a provocação de Satanás. E uma das provocações que podemos dar exemplo foi de Pedro. Pedro, como Satanás provocou a queda de Pedro. Observe, amado. Quando nós convidamos irmãos, vamos orar, amados. Semana da ceia, os membros devem estar orando ao Senhor. Mas tem alguns que não levam a sério. Não levam a sério. Onde começou a queda, a provocação de Pedro? Foi após a ceia da Páscoa, após a comunhão com o Senhor. Eles estavam em comunhão, estavam comendo a Páscoa. Comendo a Páscoa. E a partir dali então, podemos imaginar o que estava acontecendo com Pedro no momento da Páscoa. Porque Pedro, ele era a atenção de todos os discípulos. Todos admiravam Pedro pela sua coragem, pela sua audácia. E Pedro já se achava a sua superioridade. Pedro se achava presunçoso. Pedro se achava o tal. E aí, Satanás começou a analisar. Mas como Satanás ia dominar Pedro se ele estava em comunhão? Como? Tudo isto por causa do orgulho. As Escrituras diz, Provérbios capítulo 16, versículo 18. As Escrituras diz que o orgulho vem antes da destruição. Satanás fica só observando seus assessores, aqueles que querem se destacar, aqueles que querem ser melhor do que o outro, querem fazer melhor do que o outro, aqueles que se dizem: sem mim não se faz, sem mim não acontece, sem meu dinheiro não constrói. O inimigo está apenas analisando, porque cada um de nós temos um trigo dentro de nós. Satanás não tem autoridade de destruir os santos, mas Satanás, ele tem autoridade, ele tem liberdade de peneirar o trigo, de peneirar o trigo. É o que o Senhor permite ao diabo. O Senhor permite ao diabo que ele peneire o trigo que há na pessoa. O orgulho foi isto que causou a queda de Satanás, e também foi usado por Satanás para causar a queda de Pedro. Lúcifer conhecia bem o julgamento de Deus sobre o orgulho religioso e a cobiça. Teve de conseguir a permissão do Senhor. Quem pode ler Lucas capítulo 22, versículo 31? Lucas capítulo 22, versículo 31, por gentileza. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos se andar como trigo.
Satanás pediu ao Senhor: deixa eu cilindrar Pedro, deixa. E o Senhor permitiu, mas o Senhor avisou. Quem lê o mesmo capítulo, versículo 56 a 60, versículo 56 a 60. Até os 60. O próprio pecado de Pedro foi usado como armadilha de Satanás para a sua queda. Tudo isto porque o orgulho tomou conta da vida de Pedro. Pessoas que têm orgulho: eu não peço perdão. Se ela não via, até não foi eu que fiz, eu não peço perdão. Esta pessoa está no foco do diabo. Esta pessoa que não se sujeita ao Senhor, não se submete, não se humilha, ela está no alvo de Satanás. A família está no alvo de Satanás, porque o filho vê o pai fazendo, a filha vê a mãe fazendo, e depois as gerações começam a ser: eu sou como a mamãe, ninguém pisa no meu calo, eu nunca comi manga com febre, já dizia a minha mãe, e eu sou assim mesmo. Satanás está de olho no trigo que está nesta pessoa. E é por isso que às vezes há desgraça nas famílias, por não estar vigiando, Antes de iniciar a guerra, temos que reconhecer que as áreas que escondemos na escuridão. O que é que eu estou escondendo? O que é que eu não estou falando? O que é que eu não estou confessando? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa é digno de perdão, de vitória. Não adianta confessar e não deixar. Não adianta confessar e continuar praticando. Não adianta confessar e passar um mês, 2 meses ou um ano, depois no ano seguinte começa a mesma coisa. Não adianta, porque o diabo está de olho. Agora, amados, tem uma boa notícia que foi para Pedro e para nós: é que Satanás nunca pedirá permissão para destruir a igreja. Você que faz parte da igreja, ele jamais vai permitir. Eu quero acabar com aquele povo ali no Flechal, eu quero acabar com aquele povo lá naquele distrito, porque há uma igreja edificada na rocha pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Existe trigo dentro de cada um de nós. O objetivo desse tipo de ataque satânico autorizado pela vontade permissória de Deus é limpar a alma do orgulho e produzir brandura e transparência em nossa vida. Porque Pedro participou da Páscoa e caiu em tentação, mesmo orientado pelo Senhor, porque ele se achava que ele
ele, não eu não. Pode deixar que eu vou te seguir até o fim. Jamais vou te decepcionar. Jamais isso vai acontecer comigo. Porque Pedro estava com casca. O trigo tinha casca. O trigo tinha palha. E o trigo não tem que ter casca. E não tem que ter palha. Quem pode ler Mateus capítulo 3, versículo 12? Mateus capítulo 3, versículo 12. O trigo tem que estar limpo. Se o trigo que está dentro de você não tem casca e não tem palha, Satanás não vai querer peneirar. Se peneira porque tem casca, se peneira porque tem palha. É hora de nós nos examinarmos e vermos se há alguma casca de orgulho, de arrogância, alguma palha é preciso tirar. Porque Jesus Cristo está dando oportunidade para que a tua família seja próspera, para que a tua família seja abençoada. Ele está aqui para limpar. O Espírito Santo está aqui para tirar toda a palha, toda a casca, e a tua família louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amados, quando é que a vitória acontece conosco? Quando há realmente um reconhecimento. Veja que quando Pedro aconteceu aquilo com ele, Jesus ia passando, ele lembrou-se. E naquele momento, Jesus viu que ele se arrependeu. Mas Pedro ficou com tanta vergonha que ele abandonou o ministério. Ele ia cuidar da vida dele de pescador. Ia cuidar da vida dele. E foi embora. De certo que quando Jesus ressuscitou, ele deixou 2 recados aos anjos. Quando as mulheres chegaram no túmulo, o anjo disse: buscais a Jesus de entre os mortos, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aí o anjo diz para as mulheres: tem um recado de Jesus, que vocês avisem aos discípulos que Jesus está indo adiante dele, e também a Pedro. Veja que Pedro não estava com os discípulos, ele estava sozinho, ele estava distante, com vergonha, mas arrependido. Por isso que Jesus diz para Pedro também que eu quero falar com ele. Avisa os discípulos e a Pedro: quero dizer a você esta noite, por mais que você se sinta com vergonha, distante, mas Jesus está te vendo o teu arrependimento, e Ele quer esta noite falar contigo, dizendo: é hora de mudança. É hora de mudança. O arrependimento é tão lindo, amado, que as coisas mudam. Quem pode ler Atos capítulo 3, versículo 12? Atos capítulo 3, versículo 12, está no telão, a igreja ler. Atos 3, versículo 12. Pedro sem casca e sem palha. Ele diz: gente, você está olhando para mim, não foi eu não, foi eu que fiz não.
Você está olhando para mim, por que vocês estão olhando assim para mim? Foi Jesus que está na minha vida, foi Ele que fez. Olha só, amado, não tinha mais como Satanás se aproximar dele. Não tinha mais casca e não tinha mais palha. Enquanto você mantém este orgulho, esta arrogância, o inimigo continua a perseguir. Tem muito crente alimentando o diabo. Talvez você nunca ouviu isto. Crente dando comida para o diabo. E é por isso que as coisas acontecem no lar. Porque o diabo está sendo alimentado. Que comida é esta, pastor? Gênesis capítulo 3, versículo 14. Quem pode ler Gênesis capítulo 3, versículo 14? Se está no telão, leiam, por favor. O que significa o pó? O pó significa a vida carnal, a vida de desobediência a Deus. E crente que está vivendo uma vida carnal, ele está dando pó para o diabo. Está dando pó para o diabo. Daquilo que sonegamos a Deus, está dando pó para o diabo. É a vida terrena, é a vida carnal. Essas áreas carnal fornecem a Satanás uma via de acesso pronta para minar nossas orações. Tem pessoas que não oram mais, neutraliza a caminhada com Deus, neutraliza a pessoa a ler a palavra. Se eu fosse perguntar aqui quantas pessoas que leram a Bíblia hoje, poucas diriam que sim. Mas se eu perguntasse quem leu alguma coisa na internet, no seu WhatsApp hoje, eu acredito que todos iriam, se não fosse todos, os que não têm celular, não iam dizer, mas todos iam dizer, eu acionei o meu celular. Pessoas que estão se alimentando de coisas da internet, passam tempo na internet, passam tempo no Zap, passam tempo no Instagram, passam tempo vendo coisas, notícias, que às vezes não edifica a sua alma, vida carnal, está dando alimento para o diabo, está dando alimento para o diabo. Que tipo de batalha estamos enfrentando com Satanás? Que tipo de batalha? Olha que Paulo diz, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Paulo define fortaleza como destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que é fortaleza demoníaca? É qualquer tipo de pensamento que exalte ou acima do conhecimento de Deus, dando lugar ao inimigo. Você está fortalecendo a fortaleza de Satanás. O que significa o pó? O pó significa o pecado. Foi o castigo que Deus deu ao homem. Do pó voltarás. Não era para ele voltar mais para o pó, era para ter uma vida eterna. Mas devido ao pecado, ele volta ao pó. Volta ao pó. Satanás se alimenta do pecado. Todos que pecam
Todos que sabem que conscientemente aquilo é pecado. O que é pecado é fazer coisas erradas. Você sabe que aquilo está errado. Você sabe que se Jesus voltar, você vai ficar. Você está alimentando Satanás. Onde quer que haja um hábito de pecado na vida do cristão, espera encontrar atividades demoníacas nesta área. Mas o que liberta a pessoa? O arrependimento precede a libertação. A humildade precede a libertação. É hora de agir, amados. É hora de levantar a cabeça. É hora de dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus filhos. Tem misericórdia das minhas filhas. Tem misericórdia da minha esposa, do meu esposo. Tem misericórdia, Senhor. Eu quero mudar, eu não quero essa vida. Eu não quero ver meus filhos assim. Eu não quero ver minhas filhas assim. Eu não quero ver o meu marido assim. Eu não quero ver minha esposa assim. Eu não quero ver coisas ruins sobre minha família. É hora, amado, de fazer um exame na consciência. Fica de pé, por gentileza. Esta é a segunda-feira da nossa campanha. Faltam 3 segunda-feiras. São 5 segunda-feiras. Deus vai trazer um avivamento muito especial. Deus vai trazer um avivamento muito especial. Porque as hostes que está dominando individualmente pessoas serão expulsas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fecha teus olhos. Clama ao Senhor Jesus pela tua alma. Clama ao Senhor Jesus pela tua alma. Clama a Jesus pela tua alma. Clama a Jesus pela tua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hostes da maldade. Hoste de prostituição. Hoste de traição. Hoste da mentira. Hoste da pornografia. Em nome de Jesus, sai desta vida. Sai desta família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os corações arrogantes, os corações orgulhosos, em nome de Jesus, que haja humildade, que haja arrependimento, que haja vitória para esta família. Eu creio, Senhor, que os teus filhos que aqui chegaram estão reconhecendo que as coisas erradas que têm feito alguns, não é porque eles querem, como diz Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço, porque o pecado habita em mim, porque a comida, o alimento do inimigo está nesta pessoa. Mas se este alimento sair desta pessoa, o inimigo não ter mais o que comer, mas a comida será dada pelo teu Espírito, a comida para o teu Espírito Santo, que é obedecer a tua palavra. Fortifica-te na verdade. Esta noite recebe a tua bênção. Aos que estão assistindo pelo canal do YouTube, recebe a tua bênção esta noite, neste momento, nesta manhã, nesta tarde, nesta madrugada. Em nome de Jesus, receba a tua bênção, em nome de Jesus. Amém
E a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todo digo amém. O Senhor é meu pastor. Amém.